Olá, alunos do quinto ano, estamos aqui para a nossa primeira aula de ciências, né, online, e eu espero que todo mundo se concentre, né, preste bastante atenção para realizar depois todas as atividades. Eu peço que todos vocês peguem o livro de vocês, né, e abram na página 136, no capítulo 1, que fala sobre os materiais que podem ser reaproveitados. Pessoal, quando vocês abrirem o livro, né, vocês vão encontrar essa imagem aqui com alguns detalhes diferentes, porque esse aqui é o livro digital, certo? Então, sempre tem detalhes diferentes aqui no livro digital. Mas na página 136 vocês vão encontrar essa imagem aqui, ok? E eu quero que vocês olhem para ela e que vocês pensem, né? Da onde será que veio todos esses resíduos aqui? Será que já estavam aqui? Será que as pessoas que vieram aqui, ou veio pessoas aqui e jogaram? Ou será que veio de outro lugar? Mais abaixo vocês vão encontrar o seguinte. Quer dizer, no livro de vocês vai estar na mesma página. Os materiais podem ser reaproveitados. Nesse capítulo você verá que nem tudo que é descartado é lixo. Alguns materiais podem ser reutilizados ou transformados, mas para isso precisamos identificar, separar e descartar cada tipo de material de maneira correta, né? Na conversa vem, diz assim: na praia que vemos na imagem, há uma variedade de objetos que não pertencem a esse ambiente. Quais deles não deveriam estar ali? Praticamente todos, né? Porque aqui deveria ter só areia mesmo da praia. Aí na conversa vem e diz assim: observe a imagem de abertura do capítulo e reflita como aqueles resíduos chegaram até a praia. Quem os produziu? Onde eles deveriam estar? O que deveria ser feito para que isso não aconteça? Vocês vão responder isso daqui depois que eu terminar a aula, certo? Que eu explicar tudo que eu tenho para explicar hoje. E vão escrever aí. Agora nós vamos para a página, continuando na página 137. Resíduos que produzimos. A imagem da praia poluída mostra um dos grandes problemas da atualidade, né? Como fazer com que o resíduo produzido não prejudique a natureza? Quando jogamos em lugares incorretos, o lixo, né, que pode ser composto de resíduos reaproveitáveis, pode acabar sendo carregado pelas chuvas até os rios. Então, quando você joga lixo, né, em lugares inadequados, o lixo pode parar no rio e pode chegar, sabe até onde? Vamos descobrir agora. Assim como os rios desaguam no mar, podem contaminar os oceanos e as praias. Gente, os rios eles desaguam no mar, geralmente, ou também pode ser em outro rio, certo? E, por exemplo, aqui no Brasil, os rios desaguam no Oceano Atlântico. Segundo algumas pesquisas, né? Dizem que mesmo os rios que vão em direção inversa ao Oceano Atlântico, eles desaguam em outros rios, esses rios vão desaguar, certo? No Oceano Atlântico. Como consequência disso, o ambiente fica sujo e poluído, podendo causar doenças e até a morte de muitos organismos. Para que isso não aconteça, devemos aprender a descartar o lixo de forma correta. Então, os rios que vocês podem presenciar, como por exemplo da nossa cidade, essa água desse rio ele vai parar de alguma forma no mar. A poluição do continente chega ao mar levada pelos rios. Todo mundo agora virando a página para a página 140, 139, certo, pessoal? Classificando os resíduos. Vamos lá, página 139.
Classificando os resíduos. Será que tudo que jogamos fora é considerado sem utilidade? É possível reaproveitar alguma coisa que foi descartada no lixo? Tudo que foi produzido e descartado por atividades humanas é considerado lixo. No lixo que descartamos há os rejeitos e os resíduos. Os rejeitos são os itens que foram descartados e não podem ser reaproveitados, como papel higiênico e fralda descartável usados. Já os resíduos podem ser reaproveitados de alguma forma, como os resíduos orgânicos e inorgânicos. Gente, explicando aqui também. Resíduo, materiais, substâncias ou objetos resultantes de atividades humanas que são descartados. Resíduos orgânicos. Gente, então olha só. Rejeitos são itens, né, que foram descartados, coisas que foram descartadas que não podem de jeito nenhum ser reaproveitados, né, como o papel higiênico sujo, as fraldas, né, que foram usadas, não tem como reutilizar. E resíduo é tudo que foi jogado fora, mas que dá para ser reutilizado de alguma forma, reaproveitado, certo? Reciclado. E agora vamos ver a diferença de dois tipos de resíduos, que tem o resíduo orgânico e o resíduo inorgânico. Os resíduos orgânicos são as sobras de alimento e de vegetais em geral, como folha, né, frutos e etc., que se decompõem mais rapidamente e podem ser tratados para se tornarem adubo orgânico. Esse tipo de resíduo é chamado de biodegradável e não polui o ambiente. E o que é biodegradável? É um material que pode ser destruído por agentes biológicos, como as bactérias e os fungos, né? E se decompor. E o que é resíduos inorgânicos? O resíduo inorgânico é aquele composto de materiais que não se decompõe naturalmente ou que demora muitos anos para se decompor. Esse tipo de resíduo é chamado de não biodegradável, ou seja, plástico, né? Materiais que a natureza não consegue decompor de forma natural. Por exemplo, coisas que demoram bastante tempo lá. O vidro, o plástico, o metal, tudo isso. Em específico, o plástico, né? Aí aqui nós temos dois exemplos, né? De resíduo orgânico, né? Restos de vegetais, frutas. E aqui nós temos o plástico, né? Garrafa, copinho, sacolinha, presto-barba, escova de dente. Tudo isso daí. Todo mundo agora na página 140. Vamos ler aqui um pouco sobre o Saiba Mais. Os resíduos inorgânicos, quando descartados incorretamente, né? Esses aqui, ó, os inorgânicos, podem prejudicar os seres vivos, inclusive causar a morte deles. Além do longo tempo de degradação, o plástico, por exemplo, libera gases, poluentes e substâncias tóxicas na água e no solo. No ambiente aquático, os animais podem confundir o plástico com um alimento e acabar morrendo ao ingerir esse resíduo, como no caso das tartarugas, que se alimentam das algas vivas, animais quase transparentes, como as sacolas plásticas, né? Aí ele diz assim: um dos problemas do destino incorreto dos resíduos é a possibilidade dos animais confundirem com alimento. Então, geralmente, essas tartarugas podem tentar comer o plástico, né, e se alimentar, conseguir se alimentar do plástico, e posteriormente morrer, né, porque ela não pode se alimentar do plástico. E ela confunde esse plástico, ela acha parecido com a água viva, que é um alimento natural do habitat dela. Continuando, agora nós vamos para a página 141.
Professor, é para realizar alguma atividade agora? Não, não precisa realizar nenhuma atividade que eu não pedi ou não expliquei, certo? Só é para fazer coisas que eu estou explicando e pedindo. De onde vem para onde vão os resíduos? Resíduos, né? É nome dado a qualquer coisa que a gente descarta, que pode ou não ser reutilizado, né? Que é dividido em dois grupos, que eu acabei de falar. Rejeitos, né? E resíduos. Resíduos é um grupo diferente de rejeitos. Rejeitos não podem ser reutilizados de nenhuma forma. Além das residências, as indústrias, os hospitais, o comércio, a agricultura e a criação de animais, a criação de animais são produtores de resíduos. Cada uma dessas atividades produz diferentes tipos de resíduos e alguns podem ser perigosos. Gente, existem resíduos considerados perigosos. Por quê? Vamos saber agora. Todo mundo vai para a página 142. Que diz assim: cada tipo de resíduo perigoso ou especial tem descarte específico. Os resíduos de hospitais, por exemplo, devem ser recolhidos por uma empresa especializada e esterilizados antes de serem descartados. Isso porque esses resíduos podem estar contaminados com agentes causadores de doenças. Já os resíduos produzidos pelas indústrias químicas e de aparelhos eletrônicos contêm minerais e outras substâncias tóxicas. Por isso, são considerados perigosos e não devem ser descartados no lixo comum. Então, tem que ter muito cuidado com o lixo de hospital e de empresas, né, de indústrias químicas e de aparelhos eletrônicos, porque esses lixos são considerados perigosos, né, e possuem substâncias tóxicas. E o que é esterilizar? A ação de eliminar totalmente os micro-organismos, né, vírus, bactérias, fungos e etc. Gente, agora nós iremos para a primeira atividade do dia. Vocês estão vendo duas imagens aqui, né? Tem peixes, né, no mar, junto com o lixo. E diz assim: peixes nadando em meio a uma grande quantidade de resíduos. Quando caminhamos pela praia ou por perto de rios, é possível ver uma grande quantidade de resíduos. Quais materiais são encontrados com mais frequência nas praias e no mar? Aí vocês vão dizer coisas que vocês acham que é comum. Por exemplo, os materiais mais encontrados no mar são plástico, como garrafa PET, sacola de plástico, sacos de lixo, canudos, né, copos descartáveis e etc. 2. Em sua opinião, por que existe tanto resíduo espalhado na natureza? Você pode dizer porque os resíduos são descartados na natureza de forma incorreta, né? E responsável pela população. 3. Nós, brasileiros, produzimos em média 1 quilo de resíduo por dia. Essa quantidade de resíduos indesejados vem aumentando com o passar dos anos. Por que você acha que produzimos tanto resíduos ultimamente? Pessoal, lembrem de citar, por exemplo, que atualmente a grande quantidade de resíduos se deve ao consumo, né, ao consumismo, que as pessoas compram demais. Além disso, a maioria dos alimentos e demais produtos apresentam grande quantidade de embalagens, que posteriormente a gente, né, que nós jogamos fora. Então, tem muito a ver com o consumismo e a grande quantidade de embalagens plásticas que tem nos produtos que nós compramos. Página 78 agora. Geralmente, o lixo produzido nas residências é composto de resíduos semelhantes. Quais os principais resíduos produzidos nas residências? Né?
Todo mundo, geralmente, a maioria das pessoas nas casas, os resíduos são restos de alimento, né? Potes de vidros, garrafa de plástico, papéis, embalagens plásticas, tudo isso. 5. Qual a importância de destinarmos o resíduo perigoso corretamente? Vocês podem pesquisar lá na página 142, né, que fala sobre o lixo hospitalar, das indústrias com produtos químicos. Então, vocês podem dar uma pesquisada lá porque que é perigoso, né? E tem muita relação com o meio ambiente. 6. Os resíduos da saúde podem estar contaminados, né, do hospital, com agentes causadores de doença. Por isso, são considerados perigosos e devem ser recolhidos por uma empresa especializada. Você sabe qual é o tipo de resíduo produzido por hospitais e clínicas? Então, vocês vão dizer, né? Seringas, agulhas, luva, algodão, embalagens de medicamento, remédios vencidos, curativos. Tudo isso daí vocês podem citar. 7. Assinale quais os resíduos citados a seguir são considerados perigosos. São 3, viu? Frutas em fase de apodrecimento é considerado perigoso. Lâmpadas fluorescentes. Frasco plástico de álcool em gel. Fraldas. Guardanapos usados. Pilhas e baterias. Seringas usadas. Então, vocês vão marcar aí 3, certo? 3 alternativas. Pessoal, caprichem. Assistam quantas vezes for preciso o vídeo da explicação do conteúdo. Caprichem na atividade. Respondam tudo, que quando chegar na escola nós iremos conferir, viu? E não deixe de olhar o gabarito no final do dia da aula. Um abraço.